Fala, turma do canal do Una, Vinícius Medeiros aqui. Bora simbora falar sobre o esporte, bora simbora falar sobre o futebol pernambucano, porque o Leão da Ilha tem interesse em dois jogadores, tá? Dois jogadores que podem pintar aí no esporte nessa temporada. Um volante que atua no futebol português e um meia argentino, mas não é o Rodrigo Atencio, esse já tá bem encaminhado, é um outro meia argentino e a gente vai trazer aqui sobre esses interesses do esporte. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui no canal, vídeo todos os dias para te manter informado sobre tudo o que está acontecendo no futebol nordestino. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse espaço também é de vocês. Então, ó, já vai deixando o like e, claro, fica à vontade para se inscrever aqui no canal. Ajuda a gente a chegar à marca de 96 mil inscritos. Tudo bem? Bora, sem mais delongas, falar sobre o primeiro jogador, um volante. A gente sabe que o esporte está buscando um volante, até o momento não contratou nenhum volante. Tem o Fabrício Domingues, mas o Fabrício Domingues ali é quase um meia, um volante mais ofensivo. Falta aquele volante marcador. A gente vem cobrando aqui no canal, a gente vem falando sobre isso. Essa falta de contratação até o momento do esporte, um volante, apesar de estar sendo assertivo aí nas contratações. Mas um jogador, um nome que surgiu hoje é o Gustavo Assunção. Tá aparecendo aí na sua tela, tá? Uma matéria do jornal O Jogo, tá, de Portugal, um dos jornais com mais credibilidade aí do futebol português, que fala que o Gustavo Assunção tem sondagens para deixar a equipe do Aves. Bora dar uma lida, tá aparecendo ele aí, jogador de 20, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, bora lá. Gustavo Assunção, meia do Aves de Portugal, a equipe portuguesa, tem várias sondagens para deixar o clube português neste mercado de transferências. De acordo com as informações recolhidas pelo jogo, o jogador continua muito empenhado pela permanência do clube na temporada e estando completamente aliados nas negociações, mas alguma proposta mais tentadora poderá levá-lo a deixar o clube. Né? Esse termo aliado é que o jogador não está tão ligado nas negociações, porque o foco dele está no clube nesse momento, mas aí eles complementam dizendo que se chegar alguma proposta mais tentadora, uma boa proposta para o jogador, ele pode deixar o clube. Mas agora vem um porém, vem diversos clubes que fizeram sondagens pelo jogador, pelo Gustavo Assunção, e que seria uma espécie de disputa aí, caso o esporte deseje futuramente mandar uma proposta formal para o jogador. Os empresários do jogador de 24 anos chegaram sondagens da Romênia, do Dinamo Bucareste, da Grécia, do PAOK, uma grande equipe do futebol grego, inclusive disputando grandes campeonatos da Europa, do Brasil, do esporte, e da Turquia, Espanha, México e uma do Marrocos. Essa do Marrocos seria uma proposta mais concreta, uma proposta que avançou, tá? Que é do Casablanca, mas que foi descartada devido o país não ser bem visto, né? Como diz aí na matéria, o país não é visto como um caminho positivo para o jogador prosseguir a carreira. Bora falar um pouco sobre o Gustavo Assunção, tá aparecendo aí na sua tela. O Gustavo Assunção é um jogador de 24 anos de idade, ou seja, mais um jogador que o esporte traz a característica de um jogador grande, que eu não duvidaria, um jogador novo, melhor dizendo, que eu não duvidaria que o esporte fizesse um bom investimento nesse atleta, e também um jogador que ele é versátil. Eu falei aqui que ele é um volante, porque ele atua mais de volante, ele é um volante marcador, um camisa 5, um volante que atua tanto de camisa 5 como camisa 8, mas o foco dele ali é realmente nessa volante, mas que também atua de meia, então é um nome versátil, né? Então se encaixa bastante esse interesse aí, essa sondagem que o jornal O Jogo faz, traz sobre o esporte, que o jogador é um jogador versátil, um jogador que ainda é jovem, um jogador que tem aí mercado no futebol internacional, como a gente viu, diversos clubes de diversos países interessados nesse atleta, e a gente viu que ele tem aí essa sondagem do esporte, que até o momento a gente não tem informações, tá? A gente não tem informações além dessa sondagem, desse interesse do esporte, que pode aparecer nos próximos dias. Lembrando que toda negociação do esporte com jogadores de fora, geralmente surge primeiro fora do Brasil essas informações, seja no mercado sul-americano, seja no mercado europeu, como saiu com Gonçalo Paciência, como saiu com Rodrigo Atencio, enfim. Então, tem aí esse interesse do esporte. Falando sobre o jogador de 24 anos, jogador que tem dupla nacionalidade, português e brasileiro. Ele é brasileiro, nascido no Brasil, mas tem essa dupla nacionalidade portuguesa, porque sua carreira se formou toda na Europa. Ele começou sua carreira na equipe do Atlético de Madrid e foi evoluindo aí, indo para o futebol português, passou pelo Famalicão, onde teve diversos jogos, e atuou aí, atualmente está na equipe do Aves. E lembrando que o campeonato, né, está em curso, então o jogador está atuando, o jogador não está parado. Então, toda essa questão de pré-temporada, eu acho que não seria um problema caso o jogador chegasse
ele já tivesse à disposição de um jogo. Mas é essa a informação. O Sport tem interesse no Gustavo Assunção, informação do jornal O Jogo de Portugal. Sobre o jogador, bora lá, sobre o jogador. Não é um jogador que foi destaque em todos os clubes onde ele passou, não é um jogador que ele é titular absoluto, um cara que entra e se tornou ali um dos melhores jogadores da equipe. Mas eu digo a vocês até também pela questão dos interesses dos outros clubes além do Sport. Não teria essa quantidade de clubes, não teria esses clubes da Europa, clubes sul-americanos, enfim, interessados no jogador, se ele não fosse um jogador que tivesse uma qualidade, que tivesse uma qualidade para ajudar o esporte numa Série A, ajudar o esporte no futebol brasileiro. Então eu vou muito por esse ponto também. Um jogador que tem todo esse nível de sondagens, toda essa disputa, porque é uma disputa, caso o esporte mantenha interesse, provavelmente um empresário do jogador pode fazer alguma situação de leilão aí, a gente não sabe o que pode acontecer, mas os clubes não se interessariam nesse atleta em grande quantidade se não fosse um bom jogador, que não fosse um cara que chegaria para ajudar. Não sei se para ser titular absoluto no primeiro momento, mas dizer para vocês que eu não duvido que esse jogador possa pintar no esporte nos próximos dias, nas próximas semanas, porque é um cara que tem toda a característica que a diretoria do esporte vem procurando. Jogador jovem e jogador versátil, que o clube pode fazer aí um investimento. Mas é isso. Então, tá aí. Gustavo Assunção pode se tornar o novo reforço do esporte. Mas bora falar sobre um outro jogador que agora é um meia argentino, tá? Eu vou colocar ele aí na sua tela. Vou colocar uma foto desse jogador na sua tela, que é o Simón Riveiro, tá? Simón Riveiro, jogador do futebol argentino, tá aparecendo aí na sua tela, tá? Jogador de 21 anos de idade e atuou na última temporada na equipe do Unión Santa Fe, equipe do futebol argentino. Cara, ele não é uma promessa, né? Falando aqui logo pro torcedor, ele não é uma promessa como o Rodrigo Atencio, por exemplo, é. Ele não é um jogador que chamou muita atenção como o Rodrigo Atencio chamou, mas é um jogador que pertence à equipe do Boca Juniors, uma das maiores equipes do futebol sul-americano, e estava na equipe do Unión Santa Fe. Mas bora passar essa informação, que foi um jornalista do mercado sul-americano, jornalista da equipe do Boca Juniors, que publicou essa informação. Deixa eu trazer aqui rapidinho para vocês, sobre esse jogador. Está aparecendo aí na sua tela, um jornalista do mercado sul-americano. Pronto, bora lá. O Lúcio Cofano, jornalista que cobre a equipe do Boca Juniors, falou sobre alguns jogadores, está aparecendo aí em espanhol para você, mas falou sobre alguns jogadores do Boca, né, sobre algumas negociações desses jogadores, e fala aqui, ó. Também chegaram sondagens do Sport Recife por Riveiro, tá? Chegaram sondagens do Sport Recife por Riveiro. Já um outro jornal, né, agora não vou saber dizer aqui qual é o jornal, fala que o jogador teria proposta do Brasil. Então, provavelmente, pode ser, quem sabe, o Sport. E, mais uma vez, é o que eu falo, mais uma vez se encaixa no que eu falei sobre os jogadores, mais uma vez se encaixa sobre o que eu falei, a mesma situação que eu falei sobre o volante. Jogador jovem, jogador que o Sport tem potencial de investir e jogador que já mostrou um pouco na carreira assim que pode ajudar. Lembrando que o Sport já contratou um meia, que é o Rodrigo Atencio, um jogador argentino também, com características até parecidas do Simón Riveiro, que pode estar fechando com o Sport. E o Leão também fechou. Tem o Lucas Lima, tem o Fabrício Domingos, que pode ali, quem sabe, atuar como meia. Tem o Tite Ortiz. Então o Sport estaria buscando ali outro jogador, né, com essas características. Lembrando que a Série A do Campeonato Brasileiro é longa. A gente sabe que o Sport está demorando para começar a pré-temporada, justamente por esse mercado mais longo. Mas é isso. Lembrando que essa situação, tanto do volante como do Simón Riveiro, né, que eu trouxe aqui para vocês, são apenas sondagens. Não temos nenhuma informação até o momento de que os jogadores estão negociando de maneira concreta, que o Sport fez uma proposta formal. Pelo menos até o momento, nada disso. Se tiver alguma informação, a gente vai trazer aqui. Eu, Felipe Luna, vai trazer aqui para vocês. Tudo bem? Mas é isso, torcedor rubro-negro, né? Simón Riveiro e o Gustavo Assunção podem se tornar reforços do Sport aí. São interesses do clube, segundo o jornal O Jogo e segundo o jornalista Lúcio, aí jornalista que cobre a equipe do Boca Juniors, notícia que vem também do futebol argentino. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e até a próxima. Fica ligado aqui no canal do Luna para mais vídeos.